O problema, na maioria das organizações e empresas, quando se trata de comunicação, não é a falta de informação. Na verdade, a gente tem informação em excesso. Eu gosto muito da analogia com profissionais e carreiras do passado, antes do tempo da internet rápida, da rede social, do blog, onde as pessoas tinham que se atualizar, certo? Sobre o que estava acontecendo na sua indústria, na sua área de trabalho. E elas tinham o que à sua frente? Elas tinham as revistas, os jornais da área, os artigos específicos e focados naquela área, naquela indústria. Então elas compravam a revista, tinha uma curadoria daquele conteúdo, elas acessavam aquela curadoria, entendiam o que estava acontecendo, participavam de congressos, as coisas iam evoluindo, a informação ia fluindo de uma maneira mais lenta, mas também mais curada, ou seja, o que chegava até os profissionais. Não vamos discutir aqui sobre a se a curadoria era enviesada ou não, por favor, não vamos debater esse ponto, mas tinha uma curadoria, essa curadoria fazia apenas o que era relevante para a indústria chegar até os profissionais. E adivinha só, profissionais do passado, gerações passadas relatavam estar mu ou re relatavam, né, em pesquisas anteriores, se sentiam muito bem informadas, muito bem atualizadas sobre o que estava acontecendo na sua indústria. Hoje em dia, nós temos pesquisas muito similares a essas acontecendo com jovens e com pessoas que estão entrando no mercado de trabalho que relatam não ter ideia do que está acontecendo na sua indústria. Olha só que curioso, né? No mundo a gente tem informação, né, na palma da mão, fluindo o tempo todo, super rápido, a cada segundo sendo atualizada. As pessoas não sentem que elas têm informação suficiente. E justamente esse fator todo das pessoas estar sendo bombardeadas com informação e não conseguirem se atualizar, está criando um novo tipo de fenômeno também na comunicação interna. Um estudo de 6 anos foi publicado agora em março de 2026 no Journal of Occupational and Organizational Psychology, e ele mapeou como o silêncio organizacional emerge e persiste em muitas organizações. E qual que é uma das principais conclusões desse estudo? Que as pessoas não se sentem ou não são encorajadas ou não se sentem confortáveis de falar abertamente as suas opiniões sobre todos os assuntos que estão acontecendo ao seu redor. Uma pesquisa paralela chamada Frontiers in Psychology, da Universidade de Wisconsin, também agora de 2026, ela fez uma análise que equipes com alta segurança psicológica, que se sentem mais seguras, elas reportam 50% mais produtividade e 76% mais engajamento. Por que eu quis trazer essas 2 coisas juntos? Porque as pessoas não se sentem confortáveis de falar abertamente em muitos ambientes, de dar a sua opinião, de compartilhar o que estão pensando. E isso tem tem um problema direto, né, uma relação direta com a produtividade das equipes. Existem muitos estudos, inclusive livros muito bons, que nós já discutimos aqui nesse conteúdo, nesse canal, que trazem, né, a importância da segurança psicológica, a segurança que as pessoas sentem quando fazem parte de um time. Quando elas entram, por exemplo, num conflito dentro do time, um conflito no caso de trabalho, né, uma opinião diferente. Times que têm uma segurança maior para compartilhar suas opiniões, eles sentem que eles podem fazer isso, eles se sentem confortáveis para dizer que algo está errado, para confrontar nesse sentido, né, de novo, de solução de profissional aqui, confrontar quando uma coisa que está acontecendo não faz sentido, confrontar quando algo está dando errado que a gente precisa mudar, levantar os problemas que precisam ser resolvidos pelos times. Se as pessoas não se sentem seguras para falar e para expressar suas opiniões, os problemas vão sendo varridos para debaixo do carpete, os problemas eles deixam de aparecer, deixam de ficar em evidência e a equipe fica estagnada. Um reflexo direto é a produtividade, a capacidade da equipe de entregar. E as empresas investem muito em ferramentas de comunicação, né. O problema é, como eu falei, ele não é a comunicação em si, na verdade a gente tem um excesso de comunicação, a gente tem um excesso de e-mail chegando, a gente tem um excesso de interrupção de mensagens rápidas, a gente tem um excesso de reunião, a gente tem excesso em tudo. Mas a gente não está sendo muito bom, aparentemente, segundo esses dados, em organizar a informação dentro da empresa e garantir que as pessoas tenham liberdade de se comunicar e falar abertamente o que elas precisam falar para conduzirem e fazer o seu trabalho. E segurança psicológica, é muito importante salientar isso, sempre que eu converso sobre esse tema, eu gosto de trazer o ponto que segurança psicológica não significa todo mundo concordando, todo mundo feliz e todo mundo alinhado. Na verdade, o artigo, né, e a pesquisa da Amy Edmondson,
que ela publicou na Harvard Business Review, a gente já falou sobre essa pesquisa e sobre esse tema bastante, é justamente o contrário disso. Equipes com alta segurança psicológica, as pessoas elas não estão pensando todas iguais, elas estão pensando diferente, elas estão se confrontando, estão trazendo ideias, debatendo ideias, discordando uma das outras, só que é no sentido de crescimento. Todas estão alinhadas com o foco, com o objetivo. O objetivo é entregar o produto. Elas discordam, elas até brigam em algumas reuniões, elas entram em conflitos, mas sempre com aquele objetivo. Elas saem da reunião e sentem que se comunicaram, falaram o que precisava ser dito, resolveram um conflito, resolveram um problema. Aquele time é muito mais coeso do que aquele outro que vai para uma reunião e todo mundo concorda, todo mundo balança a cabeça, ninguém fala nada, ninguém discorda, tá todo mundo sempre feliz com todos os pontos da reunião. Isso é um sinal bem estranho, que é um sinal bem preocupante. Para você líder, se você está vendo esses sinais nas reuniões do seu time, preste atenção, coloque a sua atenção no lugar certo, porque existe uma grande chance de que seu time esteja concordando com tudo e não movendo nenhuma agulha em direção ao que deve ser atingido, porque eles estão com medo de falar a verdade para você ou entre eles mesmos. E para você, dentro da sua equipe, você que está trabalhando, você não está numa posição de liderança, reflita um pouquinho sobre o time que você trabalha. Pensa um pouquinho, será que existe essa liberdade de falar, de chegar para numa reunião com seu time e falar que algo que deu errado semana passada, deu errado por isso e isso, levantar o problema, trazer para discussão e essa discussão vai ser uma boa discussão? É esse o tipo de time que você trabalha? Ou será que não?